assim como eu não posso condenar ao inferno uma pessoa pelo fato de ela ser alcoólico, porque a psicologia diz hoje que o alcoólico é alcoólico até morrer. E ele só evita o alcoolismo se ele for um abstêmio. E aí, pastor radical. César, como que a gente lida com isso? Porque aí ele tá descrevendo o desenvolvimento de uma ciência humana como impondo significado à escritura. Não, impondo não. Pastor Ricardo Gondim tá aqui à minha esquerda. Curiosamente, à minha esquerda, né? Mas está à direita do nosso espectador aí. É pastor da Igreja Betesda de São Paulo, presidente da Convenção Nacional da Denominação, é formado em administração de empresas, mestre em ciências da religião, é também palestrante, conferencista, um dos principais líderes evangélicos da Igreja brasileira atual. É autor premiado de vários livros e artigos polêmicos, além de teólogo. O Gondim investe na conscientização política dos evangélicos, assumindo uma postura de vanguarda, muitas vezes disruptiva também, né? Apoiando a missão integral da igreja na sociedade e defendendo a promoção da cidadania e da ética. E o pastor Gondim também é um conhecido aqui dos ouvintes, o conhecido da rádio, porque ele já teve programa aqui na Rádio Musical FM por mais de 10 anos, então é radialista também. Teve programa na rádio por 10 anos, por mais de 10 anos, o programa Reflexões com Ricardo Gondim. Então quero dar boas-vindas, seja muito bem-vindo aqui para a nossa audiência, para o nosso programa. Pode cumprimentar os nossos ouvintes. Muito bom dia a todos e todas. Eu sempre tenho a consciência de que a Rádio Musical FM tem uma potência enorme e eu sei que eu falo hoje para a cidade de São Paulo em diferentes situações e me sinto como o filho pródigo voltando à casa paterna, porque a Rádio FM tem uma ligação comigo muito forte e com a igreja da qual eu sou pastor. Então eu me sinto muito, muito honrado em estar aqui, muito honrado em conversar com vocês e saber que a extensão da nossa voz está indo a lugares que a gente nem imagina. A honra é toda nossa, pastor. Então já fica a dica para a produção aí, né? O filho pródigo, quem quiser preparar um churrasco pro final do programa, aí a gente bezerro cevado. A gente aceita, tá bom? O segundo convidado, a gente tá chamando de convidado, mas é a famosa prata da casa, né? Pastor César Cavalcante. Dizem que ele é o queridinho dos ouvintes, mas é o queridíssimo dos ouvintes. Com certeza é. Por onde eu passo, eu ouço isso. Pastor César Cavalcante é pastor da Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí, reitor da Faculdade Teológica Betesda, tá aí uma coincidência. Verdade. É âncora dos programas Debate Biblicamente e Conversa entre Amigos, e crescendo na fé também aqui na Rádio Musical FM 105.7, e também é professor de hebraico e dos cursos internacionais da Faculdade Teológica Betesda. Pois é, estamos aí. É uma alegria muito grande. Eu quero já inicialmente falar do imenso carinho e respeito que eu tenho pela pessoa do pastor Ricardo. Os programas Reflexões, né, dele, antigamente eram às 2h, né, e depois às 17 horas, fizeram história. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão acompanhando esse programa aqui agora, tem a memória, né, auditiva de quando ele falou, colocou a voz aqui no microfone, viajaram comigo no tempo, como eu também agora, lembrando do excelente programa, excelente nível de programa há tantos anos aqui na Rádio Musical. O pastor Ricardo fez escola, né, aqui em São Paulo, através do rádio. É um privilégio muito grande tratar qualquer tipo de assunto que tenha o pastor Ricardo junto. Pois muito bem, vamos direto ao tema do programa, né? Sem mais delongas. Recentemente o pastor fez uma declaração apresentando a Igreja Betesda como sendo uma igreja afirmativa, inclusiva, né? Então a gente vai partir para o tema, que é a pergunta do nosso programa. Igreja inclusiva
é bíblica. E aí eu quero dar o ônus, ou o bônus, de o senhor definir esse termo exatamente para a gente poder, inclusive para orientar também os nossos ouvintes e eles conseguirem responder essa questão se a igreja inclusiva é ou não bíblica. O que o senhor quer dizer com essa expressão afirmativa e inclusiva? O que seria, dentro da sua perspectiva, para a gente poder avaliar essa questão e, em seguida, dizer se a considera bíblica e por quê? O termo afirmativo é diferente, conceitualmente falando, difere do termo inclusivo. Afirmativo significa que nós afirmamos a dignidade das pessoas, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade sexual. Todos e todas têm uma identidade que é digna diante de Deus, e isso não leva em conta a sua identidade sexual. Isso é ser afirmativo. E ser inclusivo é você acolher, é você receber. E receber com todas as prerrogativas de todas as outras pessoas, não fazendo nenhuma diferença se a pessoa tem ou não tem um tipo de comportamento sexual que seja normativo da sociedade. Então, nós temos uma igreja que é afirmativa, que, em outras palavras, nós reconhecemos a dignidade das pessoas com uma orientação sexual diferente da nossa e nós os incluímos como membros e como participantes e como pedras vivas no templo espiritual que é a igreja. Uhum. Agora, a outra pergunta que você me fez, que é o tema do nosso debate, é se uma igreja inclusiva é bíblica. E aí, quando você faz essa pergunta, eu vinha no trânsito, estava todo parado o trânsito hoje até chegar aqui, me incorreu sempre de fazer uma outra pergunta, muito típico de Jesus. Ele não respondia, ele fazia outra pergunta. E a pergunta que eu faço é, o que é uma igreja bíblica? Quer dizer, quais são os parâmetros que nós vamos definir ou determinar para dizer que esta igreja é bíblica e aquela igreja não é bíblica? Então, E como que o senhor define isso? Eu digo que uma igreja é bíblica quando ela, porque somos cristãos, não somos judeus, quando ela alicerça os seus valores primordialmente no Sermão da Montanha. Porque ali, para mim, é o texto áureo, é o texto de ouro do Evangelho, ou dos Evangelhos, é o Sermão da Montanha. Então, os valores do Sermão da Montanha devem estar conosco. A pessoa de Jesus, como normativa da nossa leitura do texto hebraico, inclusive. Porque Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus, em tempos passados, falou de diversas formas através dos profetas. Mas nestes últimos tempos, ele fala através do seu Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, para mim, uma igreja bíblica é uma igreja que tem a referência do Sermão da Montanha como valor e que tem a pessoa de Jesus, como descrita nos evangelhos, como referência máxima. É aquilo que os teóricos chamam de a chave hermenêutica para interpretar a Bíblia sendo Jesus, é isso? É essa a ideia? Exatamente. Grosso modo é isso? Grosso modo é isso. A chave hermenêutica, por quê? Porque eu coloco a lente de Jesus para ler todos os textos da chamada Bíblia hebraica, que para nós é o Antigo Testamento. Porque há muitos textos do Antigo Testamento que eles, à luz de Jesus, eles têm que ser reinterpretados. Porque se você ler literalmente alguns textos do Antigo Testamento, sem levar em conta em Jesus, você vai ter um Frankenstein, você vai ter um conceito bíblico que é cheio de remendos, cheio de alinhavos. Então, nós precisamos sempre ter como valor o Sermão da Montanha e como referência, inclusive da divindade, Jesus. Eu gosto de dizer
que nós não podemos projetar em Jesus os atributos de Deus. Nós temos que colocar em Deus os atributos de Jesus. Porque Jesus disse para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Aí a gente já enriqueceu bastante esse Quem começo vê a mim, aí vê o Pai. de programa, né? Então, quando a gente... porque há um problema quando a gente atribui a Jesus os atributos da divindade. Porque Jesus não mostrou esses atributos da divindade quando estava encarnado, quando esteve entre nós. E ele... O senhor diz os atributos incomunicáveis de Deus, a onipresença, a onipotência. Exatamente. Onipotência, por exemplo. Jesus não demonstrou esse atributo da onipotência. Tanto que ele chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Agora já veio um arcabouço teórico aqui que dá pra gente discutir um bocado de coisa. Ele acabou caindo até na questão da soberania de Deus aqui, né? Em Jesus Cristo. Então a gente vai passar essa mesma pergunta, se a igreja inclusive é bíblica ou não, para o nosso convidado, o pastor César, e eu vou aproveitar e vou passar para você também essa pergunta que ele fez, que ele devolveu essa... Mas biblicamente, cada um vai falar biblicamente, definir o que significa biblicamente. Eu estou aqui para perguntar, né? Eu penso assim, que a igreja bíblica, como definição baseada no ensinamento de Jesus, e aí eu coloco também os apóstolos, porque a Bíblia diz que a igreja é doutrinada pelos apóstolos, né? Então, a doutrina dos apóstolos é importante. Embora eu reconheça que, exatamente como o pastor Ricardo falou, eu também reconheço que o cerne da doutrina de Jesus está em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, né? 5, 6 e 7. Ali é o cerne da doutrina de Jesus. O restante, ademais disso, é ele falando sobre aquilo tudo que ele falou nos 3 capítulos, no Sermão das Bem-aventuranças, e os apóstolos é que depois vão doutrinar a igreja. Parece que a fala de Jesus é sempre conceitual, e depois os apóstolos, eles vêm colocando, firmando ali as estacas, transformando até em regras o que a igreja deve ou não observar e tudo mais. Fato. A igreja bíblica, baseada nesse princípio, ela sempre é inclusiva no sentido de que nela se inclui todas as pessoas, todos os pecadores. Agora, a igreja, especialmente no documento apostólico, não permitia, dentro da sua membresia, alguns tipos de comportamentos que incluem esse do nosso tema de hoje. Então, a igreja no primeiro século, a igreja bíblica, né, a igreja que está na Bíblia lá, não incluía a história da igreja, historicamente. Parece que estamos próximos de uma mudança grande nisso aí. O novo Papa, por exemplo, é mais simpático, pelo menos dos últimos papas aí, esse último Papa é mais simpático a esse tema do qual estamos discutindo aqui agora. Então, não sei, é bem provável que aconteça uma mudança. Por exemplo, eu estou falando dentro do nicho católico. E no meio evangélico, algumas igrejas que a gente nunca pensava que aderiria a gente está chamando aqui de inclusivo, né? Tornando-se uma igreja inclusiva do ponto de vista do comportamento sexual humano, aderem também hoje. Agora, ser inclusivo significa que todos os pecadores vindos de todos os tipos de pecados são bem-vindos. Todos os seres humanos vindos de todo tipo de comportamento são bem-vindos. É verdade. Esse é o chamado, né? Agora, a igreja cristã, historicamente falando e biblicamente falando, a igreja da Bíblia lá do primeiro século, a igreja apostólica, ela tinha resistência, né, quanto a esse tipo de comportamento. Então, o homossexualismo, por exemplo, não era aceito na igreja cristã como norma. Embora o apóstolo Paulo diz assim: alguns de vocês foram assim, mas passaram por uma transformação. E agora fazem parte da membresia da igreja depois dessa transformação.
Então, é assim que eu entendo o conceito da Bíblia. Trocando em miúdos, você está dizendo aqui que a igreja é inclusiva, assim, no acolhimento, no recebimento de pessoas de todas as matizes, mas ela também é exclusiva no sentido de manter de fora aquelas pessoas que não se submetem àquilo que você chama a doutrina dos apóstolos. O cristianismo é exclusivista. É uma religião exclusivista. Mas o que... primeiro, eu queria só corrigir. O termo hoje não é mais homossexualismo. É verdade. Eu falei homossexualismo. É homossexualidade. É verdade, eu me corrijo. Tem uma gramática aí, você precisa se atualizar. Outrora, o homossexualismo era considerado uma doença. Era considerado uma perversão de caráter. Mas isso já foi retirado dos códigos da medicina internacionalmente. Em relação à doença, sim, né? Mas em relação à questão de caráter, ou questão moral, aí há muita divergência de opinião. Inclusive, nós estamos aqui discutindo exatamente isso, né? Do ponto de vista bíblico. Por exemplo, a gente fala de igreja afirmativa. Essa ideia de uma igreja afirmativa, como você propôs, pastor, que é uma igreja que afirma a dignidade intrínseca de todo ser humano, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas esse termo, como ele é usado no vocabulário hoje, especialmente da militância de políticas identitárias, LGBTQI, APM+, ela é usada no sentido de há uma intenção de afirmar a identidade das pessoas, seja por qual recorte for, o recorte ideológico, racial, social, ou inclusive sexual, ou de gênero e tudo mais, né? Então, é afirmar a identidade. A igreja, como comunidade instituída por Cristo, como uma comunidade cristã que aparece no Novo Testamento, ela pode ser considerada afirmativa ou ela deve ser considerada formativa? Ou seja, a igreja existe com a função de afirmar a identidade antiga das pessoas ou de formar a nova identidade das pessoas em Cristo Jesus, a ideia do Cristo ser formado em vós, porque aí são duas intenções completamente diferentes, né? O que nós estamos conversando aqui é se a identidade homossexual ela é um desvio de caráter. É isso que nós estamos discutindo aqui. Sim. E uma igreja afirmativa diz que não. Diz que não. Que absolutamente não tem nada uma coisa a ver com a outra. Uma pessoa pode ser homossexual e pode ser íntegra, pode ser justa, pode ser uma pessoa bonita, em termos elegante, em termos bonita, em termos não físicos, mas bonita como pessoa. Então, a prática e a identidade homossexual não tem nenhuma relação com caráter. Nenhuma. Porque eu conheço várias e várias pessoas que são homossexuais e que eu não tenho senões com respeito ao seu caráter. Inclusive, alguns na nossa igreja que constituíram família. São casadas. Eu tenho um casal de mulheres da nossa igreja, casadas civilmente, que têm uma filha e que convivem na nossa comunidade com o mesmo comportamento que se exige de uma pessoa heterossexual. Então, digo assim, quando eu digo que uma igreja é afirmativa, eu não estou, de alguma maneira, abrindo brecha para promiscuidade. Porque promiscuidade encontra-se não apenas na comunidade homossexual, mas encontra-se também na comunidade heterossexual. Aliás, nós temos tido comportamentos desviantes de heterossexuais. E de caráter mesmo. Né? De caráter, e que são da igreja. Agora vamos passar a bola para o pastor César. O que o Gondim disse é que é possível ser homossexual e isso não tem a ver com integridade. Ou seja, a conduta sexual não tem que necessariamente a ver com a integridade da pessoa. E aí ele faz essa distinção entre a homossexualidade, o caráter e a promiscuidade. Então, o que você acha disso, pastor? Bom, vamos lá. A Bíblia, a teologia, desculpem, a teologia bíblica, ela afirma que o homem, todo ser humano, ele é completamente
caído. Isso aí é o básico, né, da ideia da soteriologia. A integridade foi pelo ralo, A soteriologia. Não existe íntegros. Não existem pessoas íntegras. Eu entendo o que o pastor falou como integridade do ponto de vista de homem social. Já discordo de você Homem... a partir de Jesus. Eu já concluo. Teologia bíblica eu já concluo. Sempre que você falar de teologia, você está falando de uma arquitetura humana. Toda teologia é humana. Toda teologia é humana. Não existe teologia sagrada. Ela, inclusive, é fruto de debates, de livros, de cartas confessionais. Bom, então vamos para textos, então. Vamos lá. O texto bíblico em si afirma peremptoriamente que não há um justo sequer. Então, no sentido... Não é teologia, é revelação. Calma aí, assim, a teologia que eu entendo sendo saudável, a teologia que eu entendo sendo saudável, ela é fruto da revelação. Sim. A gente sabe o que Deus falou, a gente não sabe mais nada. A gente só sabe o que está escrito. Então, o que está escrito para os cristãos, especialmente textos neotestamentários, são normativos da igreja, da nossa fé. Deus se revela nas escrituras e o que nós temos para trabalhar é o texto bíblico. Mas então, espera aí, posso interromper? É que eu não fechei a ideia, mas pode interromper à vontade. Quando o jovem rico perguntou a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, foi que Jesus respondeu a ele. Você conhece os mandamentos? Não, ele falou assim: o que está escrito e como você lê. Porque o que está escrito não é necessariamente como eu leio. E como eu leio não é necessariamente a intenção do que foi escrito. Então há uma brecha enorme. Debates, há uma brecha enorme entre o que está escrito e como que eu organizei uma teologia. Então, como o senhor lê o texto de Romanos, que não há um justo sequer, o senhor vai contra a queda como herança do pecado original de todos os homens? Vou. Então você acha que os homens são espiritualmente perfeitos? Não. Você está levando para um extremo que eu não... Porque o que eu estava dizendo lá atrás, eu falei assim, olha, pegando a fala do pastor Ricardo, ele falou assim, olha, uma igreja afirmativa afirma que a pessoa tem caráter, não sei o quê, afirma o caráter da pessoa, a dignidade humana, não sei o quê. Ok. Eu entendi essa sua abordagem como sendo uma abordagem sociológica, obviamente. Não, bíblica. Porque teologicamente falando, biblicamente falando, dentro das 4 linhas do Novo Testamento, não é um justo sequer. Mas então eu queria essas que 4 linhas do Novo Testamento, elas são mais largas. Vamos frear aqui, peraí, vamos frear aqui primeiro. Vamos voltar aqui à questão essa distinção entre teologia e Bíblia, ela é muito saudável, né? A teologia é um esforço humano e a Bíblia é uma autorrevelação divina, portanto... Então a gente parte daí, o movimento de Deus em relação ao homem, a revelação na Escritura, a autorrevelação de Deus, e a teologia é um movimento humano em relação a Deus, em direção a Deus. Mas o Senhor reafirma aquelas noções clássicas dentro da história dos 20 séculos de pensamento cristão sobre que foram se formando a respeito da teologia da Escritura. A Escritura é autoritativa, portanto, ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é suficiente, e os homens é que vão desenvolvendo a sua interpretação em relação a ela, mas ela continua sendo, ela é inspirada e autoritativa. Esse é um conceito platônico, de que você tem uma revelação perfeita. Isso é platonismo puro. Você tem uma revelação perfeita e você tem a realidade aqui, que as coisas não diferem. Você tem uma Bíblia perfeita, e revelação perfeita, e você tem as interpretações que são erradas, ou passíveis de serem corrigidas. O que eu digo é o seguinte: o texto bíblico, ele não é linear. A ideia de colocar no texto bíblico o pensamento grego linear e dizer, está escrito, portanto, esse é o texto, essa é a fala que está escrita, isso não faz parte não é essa, por assim dizer. Não é essa abordagem que Jesus fazia do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento? Não é essa abordagem que ele fazia? Por exemplo, Jesus em nenhum momento sequer aventou essa ideia de que nós somos herdeiros
e somos tortos e pervertidos pelo pecado de Adão. Nenhuma vez, em lugar nenhum. Você concorda com ele, César? Em Jesus, na fala de Jesus, Então, não. vamos lá. Na fala de Jesus, não. A postura Vamos de lá. Jesus em relação ao Antigo Jesus Testamento, ele Cristo- trata o Antigo Jesus Testamento como Cristo, autoritativo? Nas palavras de Jesus Sim, Cristo, claro. nas palavras de Jesus Cristo, ele quer que o evangelho seja pregado a toda criatura, Uhum. para que aquele que crê seja salvo e os demais sejam condenados. Aham. Essa é a fala de Jesus Cristo. Como eu disse lá atrás, a argumentação apostólica, que é muito mais pontual dentro do assunto, porque Atos capítulo 2 diz que a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos. Toda igreja cristã é apostólica. Ela depende dos documentos apostólicos também. Embora eu reconheça e fiz coro com a fala do pastor Ricardo que o cerne da doutrina cristã é Jesus Cristo. Mas a doutrina da igreja passa pelos apóstolos. E nos apóstolos, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Nós não temos a fala dos gente- apóstolos. Nós não temos. O que nós temos em Atos dos Apóstolos, Não, esse não é Atos, Na é ver- Romanos que eu estou citando. Paulo. Paulo. Paulo é um apóstolo, ele mesmo se É um autodeclarou, apóstolo, né? mas se declarou É um apóstolo temporão, mas é um apóstolo. Né? Sim, mas é um apóstolo que nunca viu Jesus. Viu não Jesus, né? Ele viu sim. Ele viu Jesus. Não, ele viu num arrebatamento de um êxtase. Numa Ele experiência. não esteve com Jesus encarnado. Ele viu Jesus num arrebatamento que teve na estrada de Damasco. Mas ele viu Jesus encarnado. Não. Jesus não desencarnou. O Jesus ressurreto é Sim. encarnado. Não, não, ele Ele teve uma experiência sobrenatural. Ele teve uma experiência com Ele não Cristo. conviveu com Sim. Cristo conforme a exigência de Atos 1. É isso que ele está Isso. falando lá. O Jesus ressurreto, o corpo de Jesus ressurreto não foi o mesmo, e não é, porque Sim. ele está no céu agora com esse corpo. Paulo diz isso na carta a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Sim. Jesus Cristo, o homem. Então, o corpo de Jesus hoje é um corpo diferente do corpo dele, porque é um corpo ressurreto. Passou pela parede, transformação. passou pela parede. É outra coisa. Mas ainda era um corpo e ainda era Jesus. Sim, tinha O chagas. apóstolo Paulo encontrou-se Sim. com Jesus pessoalmente, foi chamado por ele pessoalmente. Sim, tinha chagas e tudo, Sim. mostrou as chagas. Ele da comeu Tomé. com os discípulos depois ali no Mar da Galileia. Claro, mas Paulo não teve com Jesus antes da Agora, ressurreição. Essa questão, pastor Mas é que Gondim, assim, dá- aí o Jesus. senhor desclassifica Paulo como então, apóstolo? não, É porque lá no começo só fala sobre Paulo se auto-intitulava, não sei o quê, então parece Só estou que dizendo tá o ok. seguinte, é que você fala assim, a doutrina dos apóstolos, no plural, nós basicamente não temos, porque a gente não sabe o que foi que pregou Tomé. A gente não tem, inclusive, um evangelho apócrifo aí de Tomé. Mas Nós não sabemos qual era o conteúdo de Tiago. Nós não sabemos. Nós sabemos que Tiago Mas e nós Pedro sabemos os que eram estão na Bíblia. judaizantes. Mas nós sabemos os Porque que o estão livro de registrados Atos na dos Bíblia. Apóstolos, na verdade, é a vida de Paulo e a vida de Pedro. A vida de Pedro e a vida de Paulo, espelhados um no outro. Se você fizer uma comparação entre os atos de os Pedro apóstolos e dos os gentios e atos, dos judeus, é e isso os aí. atos de Paulo, você tem uma correlação literária nítida, que o autor que escreveu o texto estava pensando em fazer um espelho para legitimar Paulo, para legitimar o ministério de Paulo. Como que ele legitimou o ministério de Paulo? Espelhando no ministério de Pedro, porque Pedro era a coluna da igreja. Então, o livro de Atos, basicamente, é o que nós temos sobre Paulo e Pedro. Agora, Mas o texto que eu citei nós não é- temos Pastores, o restante pastores, dos textos. pastores. E o Eu tenho- restante dos textos eu tenho do que chamar o Novo break Testamento agora. Eu tenho que chamar o break agora. São textos Mas eu vou paulinos. deixar uma pergunta no ar aqui pra gente refletir. A hora que a gente voltar do break, a gente vai lidar com essa questão. Porque o pastor evocou essa ideia, que é uma ideia relativamente moderna, né, de Jesus como chave hermenêutica de toda a Bíblia, e tudo que não confirma Cristo, a gente precisa, de alguma forma, colocar em segundo plano.
plano. Então, a ideia é isso. Essa ideia de Jesus como chave hermenêutica tem sido usada por muitos pastores para colocar o Segundo Testamento, uma espécie de marcionismo até, colocar o Antigo Testamento, não estou dizendo pelo senhor, obviamente, mas por muitas pessoas têm usado essa ideia da chave hermenêutica para colocar o Antigo Testamento como um texto mas o descartável. Marcião não faz jus, né? O Marcião não faz jus a essa ideia. Não. Marcião é outra coisa, né? Então, ele desvalida completamente. Ele desvalida completamente, inclusive exato. Deus, né? Mas alguns pastores que adotam Jesus como chave hermenêutica se referem ao Antigo Testamento apenas como um texto de consulta, não autoritativo. Muitos pastores fazem isso. E outros pastores, inclusive, usam essa chave hermenêutica para invalidar o apóstolo Paulo, textos do apóstolo Paulo, dizendo que ideias, que noções que ele apresenta em suas cartas são culturais, são ideias dele. Devido à sua... O que eu posso dizer é o seguinte... Mas a gente vai lidar com isso depois do break, tá bom? Depois do break a gente lida com isso. E você pode continuar enviando suas perguntas aí para o nosso WhatsApp, 984849988, e respondendo a enquete no YouTube se a igreja afirmativa ou inclusiva é bíblica ou não, tá bom? A gente está no debate de hoje, aliás, não é um debate, é o Biblicamente. Eu me traí agora, viu, pastor Gondim? A gente está no programa Biblicamente hoje, discutindo esse tema que é tão relevante, e como é um tema polêmico também, que tem inspirado paixões em todos os sentidos, né? É um tema polêmico que tem inspirado paixões em todos os sentidos, ele acaba parecendo um debate, né? Mas o que eu terminei o primeiro bloco evocando a questão de que alguns pastores que usam essa ideia de Jesus como chave hermenêutica têm usado essa ideia a pretexto de promover uma certa... eles invalidam textos do Antigo Testamento e alguns chegam, inclusive, a invalidar ou a desacreditar textos do Novo Testamento, como do apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que muitas das coisas que ele escreveu eram fruto de sua interpretação da cultura, sua misoginia deixa eu fazer e tudo aqui mais. uma questão que no nosso bate-papo que ficou claro no off aqui, é que acho que o pastor Ricardo não quis dizer isso. Sim, exatamente, não é? Ele entende como palavra de Deus todos os livros da Bíblia. A minha pergunta era em relação a isso, né? Porque tem alguns pastores que fazem isso. Então, eu queria que a gente fosse para os textos bíblicos, especialmente os textos do Novo Testamento. O pastor César O que eu tinha dito antes é que dentro do Novo Testamento, em Coríntios, por exemplo, que é o texto mais forte, Romanos também, né? Vai mostrar assim, claramente que a homossexualidade não era aceita dentro da comunidade cristã local. Isso o apóstolo Paulo diz, deixa eu ver aqui o texto. E isso reproduzindo os textos do Antigo Testamento. Os injustos não herdarão o reino a ideia de Deus. Da impureza sexual. Não vos enganeis, nem impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Que ele usa esses dois termos, roubadores, né? Essa tradução não está correta. É você sabe, atualizada. Né? É a Bíblia atualizada. Não, eu digo nos originais. Você diz do termo malacói. Não está se referindo à homossexualidade. E Sodoma e Gomorra não tem absolutamente nada a ver com homossexualidade. Sodoma e Gomorra era a cidade que estava querendo ter sexo com anjos que estavam hospedados na casa de Ló. Os anjos eram... É verdade, mas os anjos vistos por eles eram jovens, rapazes. Sim, mas... Então, na cabeça deles era homossexual. A intenção deles era essa, né? A intenção era homossexual. Não, a intenção não era homossexual. A intenção era ter... Porque no mundo antigo, inclusive o texto de Gênesis capítulo 6, que os filhos dos homens... os filhos dos homens, filhos de Deus, então, aquele texto lá que provocou o dilúvio é que havia no mundo antigo a ideia de que ter sexo com anjos geraria uma raça de titãs, como os titãs da cultura grega. Quem eram os titãs? Eram semideuses. Semideuses, eram deuses e homens ao mesmo tempo. Então, o texto lá não é de homossexualidade. O texto de Sodoma... Se diz que eram rapazes, porque a ideia angelical sempre foi masculina. Não tem nenhuma aparição de anja na Bíblia. É que assim, todas as vezes que aparecem anjos no Antigo Testamento, e até no Novo, eles aparecem
Eu não estou dizendo que eles se transformam em homens, mas a aparência deles Masculina. é um jovem, é um rapaz, um jovem, não tem asas, não tem nada brilhando, nem nada. É um homem ali. Sim. E a perspectiva da visão dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, eles queriam ter sexo, eles não sabiam Com que eram anjos. anjos. Mas eles não sabiam, lá no texto, eles não sabiam que eram anjos. O Abraão, por exemplo, hospedou anjos. Esses três anjos lá, isso é Gênesis 18 e Gênesis 19, né? No capítulo 18, esses três anjos chegam para falar com Abraão. Aham. Um deles continua lá com Abraão, e Abraão faz uma oração meio que intercessória, porque Ló estava na cidade de Sodoma, que Deus, através daqueles anjos, falou que ia destruir. Dois desses seres, desses anjos, que no texto, ora são chamados de Elohim, ora são chamados de anjo, ora são chamados de homens, por exemplo, eles vão lá para buscar o Ló. Quando os habitantes de Sodoma percebem esses rapazes, porque na cabeça de quem está vendo eram rapazes, e aí eles desejam ter sexo com Ló. Eu não me lembro com Ló, não, com esses rapazes, com esses anjos, que nós sabemos que é anjo porque está na Bíblia, mas a aparência deles era de rapazes. E aí eu não lembro, só se o senhor me lembrar um texto, onde esses habitantes de Sodoma sabiam que se tratava de anjos. Não tem no texto. Não, claro que não tem. Mas a perspectiva e a percepção do mundo antigo da possibilidade de você hospedar anjos está no texto. Porque a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, diz alguns hospedaram anjos. Mas o sem saber está no texto, né? Sem É reconhecer. obviamente que os habitantes de Sodoma, eles queriam ter relações com dois jovens que estavam ali. Mas esse texto... Mas é uma interpretação. Não é o texto, não estou interpretando. Mas só ver o texto. Sim. A interpretação é dizer que eles achavam que eram anjos. Aí o senhor que está interpretando. Mas vamos para os textos do Novo Testamento, então. O pastor César aí evocou um texto de 1 Coríntios e a gente tem o texto de Romanos também. O pastor Gondim diz que já discorda da interpretação aqui, dessa tradução que a Ara faz do texto de 1 Coríntios, né? Para eu dizer que minha igreja é uma igreja afirmativa, eu tenho que fazer a seguinte afirmação sobre a minha afirmação. A minha afirmação é a seguinte: entre o texto e a compaixão, eu fico com a compaixão. Entre o acolhimento e a quadratura do texto, quadrado das 4 linhas do texto, eu me dou o direito de, inclusive, errar. Você dizer assim, você está errado. Porque eu tenho para mim, assim, uma das coisas que aconteceu na Bethesda, para ela se tornar, que não foi uma decisão minha, não fui eu que decidi um dia, deu na telha, nós fizemos, minha esposa fez um curso de sexualidade na USP, pós-graduação, que ela é psicóloga, ela fez pós-graduação em sexualidade na USP. Nós promovemos vários simpósios internos, debatemos durante 2 ou 3 anos sobre esse tema, até que eu fiz essa afirmação. E eu fiz essa afirmação ao final foi uma decisão sua. Como é que aconteceu? Porque eu queria saber isso também. Como é que aconteceu? Não. Foi uma decisão do presbitério, da igreja, do colégio pastoral. Do colégio pastoral. Como que foi a adesão da igreja? Como um todo, como comunidade? Perdeu membros? Perdemos. Muitos? Muitos. Porque é vigente na nossa sociedade a heteronormatividade. A heteronormatividade é o que rege a nossa patriarcal, fálica, é o que rege a nossa sociedade. Só que eu fui testemunha, e eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu fui testemunha assim, envolvido diretamente em 2 suicídios. 2 pessoas homossexuais que se suicidaram em diferentes circunstâncias. E as 2 se suicidaram afirmando o seguinte: eu já tentei de tudo,
Não consigo me livrar. Eu não consigo, eu sou assim. Um deles, inclusive, conversando comigo, disse: é um monstro que me persegue e eu não consigo me ver livre. Já fiz tudo. Campanha de oração, já fiz retiro espiritual. A incidência de suicídio entre homossexuais é elevadíssima, né? Ela é Por quê? ela é bem Porque maior. eles não se Olha esses acham. conflitos. Porque não se acham. Agora, eu achei E curioso. aí, assim, eu, Ricardo Gondim, agora não estou falando da Bethesda, Tá. eu, Ricardo Gondim, cheguei à questão da homossexualidade não tratando diretamente da questão da homossexualidade. Tratando, primeiro, da questão do ser humano. Da pessoa. Eu não vejo as pessoas como puras. Eu acho que tem que pregar o evangelho também. Mas eu posso pregar o evangelho também na perspectiva de Pedro na casa De Cornélio. de Cornélio. Pedro, na casa de Cornélio, foi enviado por um anjo dizendo o seguinte: vai lá e anuncia o evangelho a Cornélio, porque Cornélio é justo, é temente a Deus, as esmolas dele chegaram ao céu. Então, eu prego o evangelho também partindo do princípio que algumas pessoas precisam ouvir o evangelho, não porque estão condenadas a ir para o inferno. Elas precisam ouvir o evangelho porque elas são pessoas tão dignas, tão bonitas, que é impossível que uma pessoa passe pela vida sem saber diretamente quem foi Jesus de Nazaré. Então, eu chego à questão da homossexualidade partindo desse princípio, de que Jesus olhou para um centurião que era romano, era pagão, e disse: eu nunca vi em Israel fé igual a desse homem. Ele olhou para uma mulher cirofenícia e disse que o corrigiu. A mulher o corrigiu. Nós tentamos, às vezes, adocicar o texto, mas a mulher corrigiu Jesus, porque Jesus estava repetindo uma espécie de racismo estrutural da qual ele era parte. Jesus foi culpado de racismo nesse momento? Não foi culpado. Não é culpado. Eu não sou culpado quando eu reproduzo sem querer, sem intenção, alguma estrutura injusta da minha sociedade. Agora, na hora em que eu sou alertado e que minha consciência é acesa a respeito disso, eu entendo esses... E aí, Jesus, porque a Bíblia não diz que Jesus nasceu perfeito. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Está escrito no texto. Vamos ouvir o pastor César agora, né? São muitas considerações e o tempo tão curto, mas vamos lá. Tanto o texto de Cornélio quanto o texto da Cirofenícia, eles estão a um timing da graça de Deus para alcançar os pagãos na Bíblia. A revelação bíblica diz que Jesus veio para que era o seu, aí ele sendo escanteado pelos que era seu, aqueles que o receberam são chamados filhos de Deus e tal. E é isso que Jesus fala para a mulher samaritana. Para a mulher samaritana não, para a mulher cirofenícia, né? Ela era pagã, ela era lá do norte, lá da Fenícia e tudo mais. E é uma coisa muito parecida que acontece com Cornélio. Eu não acredito, pastor, que ele era justo? Respeitando... porque a Bíblia não chama ele de... chama. Chama, verdade. Chama. Mas a Bíblia não chama ele de salvo. Não. Entende? Então... Não, mas o termo salvo não se aplicaria ali. Exatamente. Então a salvação depende do evangelho. Tanto que os lençóis dos animais impuros foi colocado lá para mostrar que ele não era limpo. Seria era, isso. Do ponto de vista da religião, da fé. Porque lá no capítulo 11, quando Pedro vai explicar... Mas ele precisava ouvir falar de Jesus. Exatamente. Então, ele precisava ouvir falar de Jesus. Então, eu reconheço que no mundo tem pessoas digníssimas, pessoas cuja moral, enfim. Só que nada disso salva essas pessoas. Porque entende? A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. E porque a nossa justiça é insuficiente. Todas essas pessoas precisam ouvir o evangelho. Então... Como eu entendo que homossexualidade é uma questão comportamental... Não é. Então, a minha... Então, porque são duas maneiras distintas de lidar com isso. Mas aí, por exemplo,
Assim como existem pessoas que também optaram pelo suicídio porque não conseguiram deixar algum tipo de vício. Não, ninguém opta pelo suicídio. Não, ninguém opta pelo suicídio. Pastor, mas o suicídio é... Tenta entender o meu ponto de vista da forma que eu estou falando. O suicídio é a pessoa tirar a própria vida. Sim, então, mas ninguém opta. Não é uma opção. A pessoa está dizendo... um ponto de desespero, respeito. Mas... quem chega nesse ponto é porque não vê saída para as respostas que ele não tem. Ele está procurando respostas e ele não achou. Então, ele porque Deus não cobra de nós aquilo que a gente não pode dar. E eu não estou colocando, inclusive, a questão soteriológica em cima do suicídio, não é nem esse tema. Mas pessoas vindas de outros tipos de comportamento também terminam em suicídio e isso não salva a pessoa. Não, entendeu? O que salva... Olha, o que salva é Jesus Cristo. Ó, a gente está a 2 minutos de terminar o programa, de chamar um break aqui para terminar o programa, mas eu gostaria de fazer um convite para o pastor César e para o pastor Ricardo, para a gente continuar a nossa conversa aqui nas redes sociais por mais meia hora. É possível? Porque a gente precisa entrar... consegue, pastor Gondim? Mais meia hora no estúdio para a gente continuar. Então, os ouvintes da Musical FM na rádio, eles vão se despedir da gente agora. Eu quero que vocês se despeçam dos nossos ouvintes aí, que eu vou chamar o break. Considerações finais, são prévias, na verdade, para os nossos ouvintes aí. 1 minuto, pastor. Olha, eu quero dizer apenas o seguinte: eu sou temente a Deus, eu não passo pano pro pecado. Eu não vulgarizo o temor de Deus e eu quero andar segundo a vontade de Deus. Só que eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. Porque se eu amar, e a Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus, e se eu amar, porventura, no dia que eu me apresentar diante de Deus, esse amor que eu procurei ter, ele será maior do que as minhas falhas e os meus pecados. E obrigado, pastor, demais pela disposição de estar aqui com a gente, conversando com a gente sobre esse assunto tão polêmico que lhe é caro e custoso também, né? Não é só caro, é custoso. Pastor César. Vamos para o intervalo. Eu só entendo que o amor que nós podemos ter por nós mesmos, por qualquer outra pessoa, não pode estar acima do que a Bíblia revela, da palavra revelada. É isso aí. E lá no texto, a igreja do primeiro século não admitia. Então, é assim que eu penso. Mas, queridos ouvintes... E super respeito. A gente vai seguir na rede social, já seguir no YouTube. Você pode acompanhar a gente aí na continuação do nosso bate-papo. Deus abençoe vocês. O pastor Gondim, e aí eu quero perguntar isso pro pastor César. O pastor Gondim fez algumas afirmações aqui bastante contundentes e sensíveis. Ele diz que entre a compaixão e o texto, ele fica com a compaixão. Entre o acolhimento e o texto, ele fica com acolhimento. Entre o amor e o texto, ele fica com amor. Pastor César, é possível chegar a alguma definição desses termos? Amor, compaixão, acolhimento, sem que eles derivem da revelação de Deus na Escritura? Para falar sobre a Bíblia, não. Você precisa pautar no que a Bíblia diz. Então, vamos lá. Amor, como eu disse, super respeito a opinião do pastor Ricardo, mas não concordo nesse sentido. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. O amor não é um atributo de Deus. Não é um negócio que... O amor é a essência de Deus. Né? É a natureza. Não é que ele tem amor. Deus é amor. Né? E esse Deus que é amor em essência, ele exclui a pessoa cujo comportamento é homoafetivo. É difícil para mim falar homoafetivo porque eu brigo com o português também, né? Porque todos nós somos homoafetivos no sentido de ter afeto por pessoas da mesma que parecem com você, da mesma... Mas, enfim, eu entendo as terminologias e vou ficar dentro delas. Mas esse Deus que é amor em essência, nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, ele disse que esse comportamento não é aceitável. Então... como diversos outros, né? Mas, pastor, então, para definir esses termos, por que o termo homoafetivo é caro
para pastores, teólogos, autores que defendem a união entre pessoas do mesmo sexo numa espécie de casamento, ou seja, uma união exclusiva e duradoura, justamente para se desviar do termo homossexualidade. Então, há pastores que são bíblicos, são honestos com as escrituras, e eles vão dizer o seguinte: o que a Bíblia condena é a homossexualidade, ou seja, é a prática homossexual apenas para gratificação do seu desejo e fruto do descontrole e que resvala na promiscuidade. Na Bíblia, o que eles vão dizer é o seguinte: não existe nenhum texto na Escritura que condene essa modalidade de relacionamentos homoafetivos que existem hoje, que são uma espécie de casamento ou união estável. Então, como não havia esse código relacional no Antigo Testamento, essa é a defesa que eles fazem. Como não havia esse código relacional, tanto na comunidade judaica no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o que havia nas relações homossexuais era geralmente uma relação de poder. O tutor com o seu menino, com o seu pupilo, o senhor com o seu escravo, e essa própria cena de Gênesis, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, ela implicava num crime que seria um crime de estupro coletivo, daqueles dois que lhe pareceram jovens ali e tudo mais. Então, eles vão fazer essa definição, eles vão dizer que é uma nova modalidade de relacionamento, não é uma homossexualidade clássica que aparece como sinônimo de promiscuidade, prostituição ou escravidão ou abuso. Então, por isso que eles usam esse termo homoafetivo. O que você diz disso? O problema é que assim, ó, porque tem pessoas que são homossexuais e são promíscuas. Tem pessoas que são homossexuais e são fiéis aos parceiros que escolheram para a vida. E não tem aí, não os vejo como sendo pessoas indecentes, tudo isso, por conta da opção sexual. Também não vejo. Eu não tenho nenhum tipo de cisma com a pessoa porque ela se apresenta homossexual. Tá tudo bem para mim. Agora, o homossexual, um casal homossexual, nunca conseguem ser uma só carne. Quando Deus abençoou o casamento, ele, lá em Gênesis capítulo 2, acho que já... Não, capítulo final do 2. capítulo 1, acho que é o final do capítulo 1, começo do capítulo 2, esse momento onde os dois se tornam uma só carne é a partir da relação sexual. Capítulo 2, 20 em diante. Eu sei disso porque o apóstolo Paulo vai falar lá no Novo Testamento que quando a pessoa comete a prostituição, por exemplo, ela se torna uma carne com a prostituta, não sei o que, tal, e aí ele começa a discutir essa questão lá na frente. Então, duas mulheres ou dois homens, elas nunca vão ser uma só carne diante de Deus. Uhum. Então, essa é a compreensão que Porque depende da conjunção carnal entre seres que são complementares, é isso? Por exemplo, um casamento onde... Por exemplo, vamos pegar um casamento heterossexual. O João casou com a Maria e chega lá, a Maria sofre de um problema de frigidez ou o João tem um problema de impotência, não sei o que lá. Ela consegue, por exemplo, cancelar o casamento. Porque o sexo dentro do casamento é importante. Uhum. Dentro da lei, inclusive. Agora... Como não vejo que é possível que duas pessoas do mesmo sexo se tornem uma só carne, biblicamente, então eu entendo que os textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, continuam valendo até hoje. E agora a questão da igreja, né? Como que a igreja lida com isso? Porque existem essas expressões, acolhedora, uma igreja afirmativa e uma igreja inclusiva. Acolher, me parece que a boa parte das igrejas, especialmente as igrejas independentes hoje, usa a prática de acolher as pessoas, ou seja, receber, deixá-las participar das reuniões, até porque os lugares de culto são lugares públicos, tudo mais. Mas há uma diferença entre acolher e afirmar ou incluir. Quando você, pastor Gondim, fala sobre incluir, está falando, obviamente, que não há restrições para o avanço ministerial e tudo mais, como igrejas fazem aqui. A igreja fazem distinção. Você pode ser um voluntário, que é o que acontece com a igreja IBAB, em São Paulo, por exemplo. Pode ser voluntário, homossexual declarado, mas não pode ter um cargo ministerial. Eles fazem essa distinção. Igrejas que não fazem controle de membresia também acabam separando. Pode estar aqui frequentando, tomando ceia, participando, ser batizado, só não pode ser uma pessoa formalmente instituída no ministério. Como que vocês adotaram, que política vocês adotaram em relação a casais homoafetivos ou pessoas declaradamente homossexuais na Bethesda? Os mesmos parâmetros que nós usamos para a heterossexualidade. Não há restrição, não há diferença aí. Não há diferença, Uhum. não há diferença. Porque nós entendemos, e eu entendo, nós entendemos,
o corpo de pastores da Bethesda e estamos educando e ensinando a Bethesda a entender também, porque nem todos, obviamente, não há um consenso, não há uma unanimidade, mas e por conta disso nós perdemos milhares de pessoas. Eu entendo que não existe inerentemente nada que seja imoral de uma pessoa que se entende, que sabe que é homossexual e que tem atração afetiva e sexual por uma outra pessoa. Agora, inerentemente, você pode dizer o seguinte: isso não é admissível, eu não admito, Paulo não admitiu. Não vou discutir, eu não discuto. A postura da Bethesda é essa. A postura da Bethesda é essa. Na sua igreja, pastor César, qual que é a postura em relação à pessoa que se apresenta ali, que começa a congregar, que se interessa pela igreja e é homossexual ou homoafetiva? A mesma que o pastor Gondim defendia até pouco tempo atrás. Porque eu já vi ele acho que é um texto, né, que ficou bastante famoso, inclusive do pastor Ricardo. Eu não sei quantos anos, mas uns 15, 20, sei lá, bastante tempo. Ele escreveu um texto. Eu sou signatário daquele texto. Eu entendo que a igreja, ela acolhe? Toda a igreja, historicamente falando, toda a igreja, não pode ser a Deus é Amor, que é tida como mais hard, assim, no sentido de pegar primeiro ela acolhe, primeiro ela acolhe. Né? Não. Todas as pessoas são bem-vindas em todas as igrejas. Todas as igrejas, eu imagino. Todas as igrejas entra lá um casal de homossexual na Deus é Amor. Que eu tô mas há uma restrição. Se ela avançar no ministério, para fazer parte da igreja, se tornar membro, ser batizado. Exatamente. Para frequentar, todo mundo é bem-vindo na igreja. A igreja é o lugar mais inclusivo que existe. Deixa eu falar. A gente usar os textos autoritativos da Bíblia para validar a nossa fé e prática, sem levar em conta o contexto histórico, cultural, temporal do texto, a gente tem os salmos precatórios que são terríveis, estão lá na Bíblia. Mas no que diz respeito a... Você tem, por exemplo, o capítulo 5 do livro de Números, que é um dos textos mais misóginos que você pode ler, que é sobre a lei do ciúme. O cara está com ciúme, está com suspeita de que a mulher o traiu, e tem todo um ritual lá que ela tem que cumprir. Se ela sofre a pena de morte ou não vai depender do resultado desse ritual, né? Desse ritual, dela beber e tal. E eu acho assim, incrível o texto, como ele é assimétrico, é que se ela foi inocente, o cara que levantou a suspeita contra a esposa, tudo bem, não sofre nenhuma penalidade. Fez a mulher passar por uma vergonha pública, fez a mulher passar por um monte de coisa, não, é inocente, tudo bem, vamos bola Agora, pra frente. em relação à questão da homoafetividade, pastor, então, parece que aí já não há uma discrepância entre a cultura do entorno ali do Novo Testamento, a cultura greco-latina e a nossa cultura, porque a homoafetividade ou a homossexualidade, elas eram aceitas... Mas elas eram aceitas normalmente. Então, o discurso do apóstolo Paulo, por exemplo, dos autores do Novo Testamento, já é um contradiscurso para aquela época. Ele não está reafirmando uma cultura homofóbica. Se você ler Romanos e se você ler, por exemplo, o texto que fala lá dos afeminados, que é uma má tradução, não é afeminados. O termo malakoi, homens suaves, homens mansos, pessoas... Efeminados nesse sentido, talvez. Nesse sentido que é, inclusive, o sentido do tímido do Apocalipse, que não entrarão no reino dos céus, os tímidos. Tímido porque eu sou uma pessoa tímida. Não é um introvertido, né? Não é um introvertido. Tímido aí é o covarde. E a segunda palavra traduzida como sodomita? Não existe... Então, sodomita... Claro, e aí eu faço essa interpretação de que Sodoma e Gomorra está tratando de sexo com anjos. Porventura eles eram rapazes, porque todo anjo é rapaz, mas era com anjos, eles queriam ter sexo com anjos. Essa é a minha interpretação. E o que eu quero falar é o seguinte: você pode dizer, não, mas você está relativizando a Bíblia.
Não, relativizar a Bíblia, todos nós relativizamos. Por isso que ninguém ao redor dessa mesa aqui está cego. Porque o texto diz que se teu olho te faz pecar, nem cego, nem... Eu tenho que ficar Estamos cego, com as duas mãos aqui. Manco com as duas mãos. Você tem que aplicar. Teve gente que aplicou, né? Então, para assim, outros órgãos. Teve um dos pais da igreja que se castrou, né? Para ser puro. Mas, enfim, deixa eu dizer. Jesus, quando me acusam de relativista, eu gosto sempre de citar Jesus. Jesus foi um relativista. Sob o ponto de vista que ele relativizou a lei. Ouviste o que foi dito, eu agora estou dizendo. Ele relativizou o sábado, curou um homem... Isso foi relativismo, pastor César? Essa releitura que ele faz? Ou foi uma reafirmação da Escritura com uma aplicação mais ampla? Não, mas ele... Nos casos ali. Eu prefiro que ele conclua. O sábado. Ele relativizou o sábado. Ele fala do sábado, do homicídio e do adultério, né? Ele relê esses textos. Ele relê os textos e dá uma outra interpretação rabínica. Porque ele era um rabi. Então, mas Jesus quebrou o sábado? Sob o ponto de vista da cultura e da leitura que os rabinos faziam, sim. Da lei oral, não da lei do Antigo Testamento, da lei oral, essa né? É a boa discussão, porque Jesus não quebrou nenhum mandamento mosaico. Exato. Ele cumpriu a lei. Mas na cabeça dos fariseus... Por causa da lei oral. A Bíblia ele não manda mostrou... lavar a mão antes de comer. Mas eles acusaram Jesus e os discípulos não lavam a mão antes nós de comer. temos pergunta... Mas era um mandamento bíblico? Nós temos pergunta não dos tem. ouvintes aqui. Nós temos pergunta dos ouvintes aqui. Eu estou querendo dizer que a sacralidade do sábado, como era entendida nos dias de Jesus, ele mostrou Pastor Gondim, que estava errada. Nosso programa é um programa inclusivo. Aqui nós vamos incluir os ouvintes, tá bom? Tá bom, vai lá. Então tem uma pergunta aqui do ouvinte Maicon, da Assembleia de Deus do Belém, Piedade, São Paulo. Olha aí, de Piedade. Eu tenho uma pergunta em relação a 1 Timóteo 8, 11 e 1 Coríntios 6, 9 a 11, que foi o texto que o pastor utilizou aqui, pastor César. Como com estes textos posso defender que as pessoas continuam praticantes ainda no mesmo pecado? Onde está a mudança? O conhecereis a verdade e a verdade te libertará? E a verdade não é a palavra de Deus? Então é uma pergunta aqui que está relacionada a esses textos, a reafirmação desses textos, e como é que a gente pode defender que a pessoa continue na prática? Onde há mudança nesses casos, da pessoa que continua na prática homoafetiva? No seu caso, pastor, acho que você já deixou bem claro que não considera a relação homoafetiva necessariamente pecaminosa. Paulo fala dos alcoólicos. Paulo fala que eles não herdarão o reino dos céus. No mesmo texto lá. Sim, sim. Com o tempo, nós descobrimos que o alcoolismo, ele não é uma perversão, é uma doença. É uma doença. Se é uma doença, não é passível de conversão, é passível de cura. Se é uma doença. O alcoolismo não é... A pessoa convertida não necessariamente será curada do alcoolismo. Ele precisa ser curado do alcoolismo. Tanto que os alcoólicos anônimos têm lá os 12 passos que a pessoa tem que fazer. E uma das regras é nunca mais colocar um pingo de álcool na boca. Porque se fizer, ele volta. Mas é claro que o senhor não está dizendo que um homossexual precisa de cura, né? Eu estou dizendo é exatamente isso. Com o tempo, se você disser assim, lá no século I, século II, havia essa percepção. Mas hoje nós entendemos os comportamentos humanos através da psicologia, da psiquiatria e de todos os avanços no estudo da mente, que nós precisamos fazer uma distinção clara entre hoje e não nos ater ferrenhamente aos textos, porque aí nós caímos no fundamentalismo, no literalismo. E o literalismo vai virar uma guerra de versículos. Quem tem mais versículos, quem tem menos versículos. Pastor César. E o que eu quero dizer é que, com o avanço da psicologia, assim como eu não posso condenar ao inferno uma pessoa pelo fato dela ser alcoólico, porque a psicologia diz hoje que o alcoólico é alcoólico até morrer. E ele só evita
o alcoolismo se ele for um E abstêmico aí, pastor radical. César, como que a gente lida com isso? Porque aí ele tá descrevendo o desenvolvimento de uma ciência humana como impondo o significado à escritura. É perigoso, Não, porque... impondo não. Em diálogo, não. Em diálogo não tá com- bom, mas assim, ele está propondo. Mas é que assim, quando você vai com esse óculos para esse mesmo texto, lá também fala de roubadores. O cleptomaníaco também é uma doença. Então, a cleptomania, né, que É fala, isso. também é uma doença. O mentiroso, a mitomania também é uma doença. Então, tudo vai ter um CID hoje em dia. Tudo vai ter um CID, um código lá na Organização Mundial de Saúde. Que fala assim, então, isso aí também. Então, o que eu tenho, na minha leitura, pastor, nesses textos, eu tenho que trabalhar como textos normativos. Aqui no texto está dizendo que é normativo. E aí o senhor disse assim anteriormente, você não pode ler o texto fora do contexto, que é o básico, né, da exegese bíblica. E Paulo O trata texto tudo como fora de conduta, contexto, né? O texto fora do contexto vai gerar pretexto de heresia. Porém, o texto, no seu devido contexto, termina falando sobre o reino de Deus, que as pessoas não herdam o céu. Então, isso, em minha opinião, é atemporal. Ele não está falando de alguma coisa para uma cultura de uma época, não sei o quê, porque ele está dizendo, ó, quem vive assim ele tá não falando herda para aquela cultura. o A reino. carta é dirigida Ok. especificamente a uma igreja. Mas por que está traduzida na nossa Bíblia? Hã? Por que está traduzida na nossa Isso, Bíblia? aí vamos entrar num Entende? outro Então, debate que agora é sobre nós temos- o cano vamos- e o vamos Conselho de Nicéia e como que o imperador E pagou os Trento, isso bispos. que é verdade. Vamos para para outro programa. Vamos para os áudios, então? Vamos ouvir os áudios Então, dos mas ouvintes? deixa eu só concluir essa questão, porque, por exemplo, se você transforma num CID todos os textos que estão... Todas as condutas aí, condutas aqui, descritas aí. num tipo de enfermidade, uma doença, não sei o que lá, então parece que a pessoa... Não, eu não estou. Eu estou dizendo aqui. Mas ela se torna exatamente- inimputável, no Eu O caso. senhor disse exatamente Não, eu só estou querendo dizer que que o- não. o beberrão, o bêbados aqui. Não, né, o que eu senhor estou colocou. dizendo é o seguinte: assim como a gente aprende que o alcoolismo, e você não vai discordar de mim, que o alcoolismo é uma doença. Tem CID para o alcoolismo, é verdade. Assim Como tem para o cleptomaníaco. Mas eu não estou afirmando que a homossexualidade é uma doença. Sim, não. Eu estou eu afirmando entendo, que eu tô- houve um avanço na compreensão dos comportamentos humanos que tirou o alcoolismo da perversão e colocou na doença. E aí não eu fez o mesmo e não- com o... E a homossexualidade Mas tirou da doença e colocou como um comportamento. mas não, a como minha- comportamento não. A Bíblia trata Uma como identidade, comportamento, colocou uma como identidade. identidade, que é aí que está a Mas divergência. e a minha resposta a essa fala é que tem CID também para o ladrão, que a Bíblia chama de Sim, mas ladrão. não, E pro mas mentiroso. E tem Não, CID. mas Tem aí- CID pro mentiroso. Não, tem CID pro adúltero. Tem CID pro Tem CID pra tudo. psicopata. No DSM CID tem- pra todo mundo. Então, não tem é... CID não pra tudo. Não significa porque isso aqui é uma doença, que aí, então, eu tenho... Aí como isso aqui é uma doença, então eu vou ser crente a parte disso aqui, não vou lutar contra isso aqui. Não. Eu creio que Não. o viciado lá, eu não sei como fala, o alcoólatra, melhor, o alcoólatra, ou Alcoólico. o cleptomaníaco, ou não sei o quê, ele tem que lutar também contra tudo isso, e a Bíblia promete uma transformação radical que a gente chama de nova criatura. As coisas velhas se passaram, e inclusive, nós como pastores, meu Deus do céu, a gente vê transformações, assim, triunfais nas vidas das pessoas que a gente convive. E sem Entende? contar que essas doenças, elas começam como conduta. O adicto, né, o viciado, o dependente químico, o alcoólatra, ele começa como uma questão de Mas conduta. o homossexual, a pessoa homossexual, lésbica, ou homossexual masculino, ele não começou com uma conduta e que desembocou numa perversão. Ele se viu, ele entendeu a sua identidade assim. E entendeu essa identidade, muitas vezes, quando ainda era criança. Alguns na adolescência, quando estão descobrindo a sexualidade, que é quando a gente descobre a nossa sexualidade, que é durante a nossa adolescência, quando existe aquele despejo de hormônios. Então, o que eu quero dizer é que a identidade do homossexual não tem a ver com desvio de caráter.
E a Bíblia, ela é um livro normativo que corrige desvios de caráter. Vamos voltar para essa questão aqui. Agora vamos incluir um ouvinte. Vamos incluir um áudio de um ouvinte aí. Somente. Mas eu concordo, mas é que não é o caráter que salva ninguém. Não. Entende? Então a minha pontuação salva aqui... É a graça. Exatamente. A minha pontuação É aqui o salva amor. o Salvador. É uma pessoa que salva. Jesus Cristo. É o amor. Vamos lá pro ouvinte. Vamos lá. Olá, pastores, líderes. Meu nome é Jadson, sou da cidade de Jataí, do Goiás. Minha dúvida, ela é a respeito da aceitação da homossexualidade biblicamente, já que a Bíblia condena, né, sexualmente homens com homens e mulheres com mulheres. E como entender, compreender um líder espiritual concordando com algo que biblicamente o Senhor abomina? Agradeço, que Deus possa continuar abençoando esse programa e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos líderes. Obrigado, Jadson, pela participação. Eu acho que essa pergunta já foi respondida por a ambos pergunta, aqui, né? Não, a pergunta, na verdade, ela tem uma intenção de... É que ela parte de um pressuposto diferente. Eu acho que os pressupostos já foram colocados aqui. E Né? aí, no fim da pergunta, ele disse assim, então como é que pode um líder... É uma espécie de acusação. Uma acusação do tipo, isso é... Para você, líder, isso é incompreensível. É incompatível, né? Ele está partindo desse pressuposto de que é incompatível. Mas o César falou que tem uma pergunta, eu quero ouvir. Assim, eu acho que se a pergunta fosse mais simpática ao pastor Ricardo, então viria desse jeito para mim também. Como pode um líder ficar contra... Excluir. Mas eu tenho uma pergunta. A partir de quando o senhor mudou, porque eu conhecia a sua posição baseada naquele texto, a partir de quantos anos faz que o senhor vem estudando sobre isso? Olha, eu escrevi um texto, está no meu site, inclusive, e roda pela internet, aos homoafetivos, o ombro de Deus. Foi isso aí. Em que eu falo dessas duas experiências que eu tive com pessoas que se suicidaram. E se suicidaram e a partir daí eu comecei a ter contato pessoal com pessoas que se identificam dentro do espectro da homossexualidade. Porque a homossexualidade, inclusive, tem um espectro largo, amplo. Você não pode colocar todos que, inclusive, não dá, eu imagino que o senhor não deve ser simpático a todos esses. Porque, não. Existem que são perversões, algumas. Claro. Pastor Gondim. Então, deixa eu dizer, eu mudei quando eu comecei a conversar com as pessoas que amam Jesus, são crentes, salvos, e que conversando comigo, disseram, Ricardo, eu amo Jesus, quero ter um espaço na igreja, sou homossexual, estou casado, e o que eu faço? Ou eu incluo essa pessoa como incluiria qualquer outra pessoa dentro do padrão de Paulo, de que não existe mais macho, fêmea, dentro daquele padrão. Não tô usando o texto, só estou dizendo que é aquele padrão. Nem judeu, nem servo, nem escravo, que somos todos um em Cristo. Ou eu aplico esse princípio na igreja, ou eu vou ser cínico naquilo que prego. Eu não vou ser cínico no púlpito da minha igreja. Por quê? Porque eu vou pregar aquilo que faz sentido para mim. Se estiver errado, eu vou um dia responder diante de Deus. Isso aí. Vou responder diante de Deus e estou preparado para responder, porque eu vou morrer. Está ordenado que todos vão morrer um dia. Então eu vou morrer e vou prestar contas a Deus. No dia em que eu prestar contas a Deus, eu tenho certeza que Deus não levará em conta a minha capacidade de ser hospitaleiro. Hospitaleiro não no sentido da hospitalidade clássica. Da hospedagem. Da hospedagem. De eu abrir uma hospitalidade dentro da minha mente e dentro dos meus conceitos e dentro do quadrado das Escrituras
que esse é o conceito mais amplo de hospitalidade. O que é? Eu vou relevar certas e determinadas questões que são caras para mim em nome do amor. E aí você diz assim, mas isso pode em nome do amor? O senhor tem essa autoridade na Bíblia, por exemplo? Eu tenho. Porque o amor é maior do que a justiça. Se amor e justiça fossem duas estradas em direção ao infinito, a justiça pararia em algum ponto dessa estrada e a misericórdia e o amor seriam para sempre, porque a benignidade de Deus é para sempre. Então eu não tenho dúvidas que eu, em nome da exclusão ou da intolerância ou da pureza contra o pecado, eu excluir pessoas e ser conivente com mortes. Porque a igreja evangélica nesse país está com as mãos sujas de sangue por não ter aceitado, por ter excluído, por ter discriminado. E muitos filhos de pastores estão hoje na rua, homossexuais, promíscuos, se prostituindo, porque o pai botou para fora de casa. Agora deixa eu fazer uma pergunta, pastor César. Eu já fiz em outra edição do debate nosso. Cabe, diante desse cenário, a igreja fazer alguma espécie de meia-culpa no sentido de como ela tratou as pessoas, não de como ela tratou a questão da doutrina e dos textos bíblicos, mas como ela lidou com as pessoas. E aí a pergunta que eu quero fazer é possível uma igreja e um pastor que entende, que compreende ser pecado a partir do texto sagrado, que compreende ser uma conduta da qual a pessoa precisa ser de alguma forma liberta, ela precisa vencer aquela conduta ou renunciar àquela conduta, é possível que a igreja tenha uma postura acolhedora, de hospitalidade e de alguma forma dê um suporte para essas pessoas, entendendo que, como o Gondim colocou aqui, né, que esses homoafetivos, eles também foram acolhidos pela graça, eventualmente alguns deles podem ter sido salvos, e como é que a gente lida com eles no contexto da comunidade? Pela graça, eles estão salvos. Como é que a gente lida com eles? E tem uma maneira melhor do que essa que o pastor Gondim descreveu aqui? Bom, não é possível alguém falar em nome da igreja. Falar assim, a igreja tem que fazer uma... Por quê? Porque tem igrejas e igrejas, tem pastores e pastores, abordagens e abordagens, teologias e teologias, histórias e histórias. É muito complexa essa Mas no questão. grosso modo a igreja errou muito em relação a isso? Que igreja está falando? É difícil, eu não estou nesse ponto para falar né, em nome disso. Eu não falo, eu falo em nome de meu próprio nome só. Então, eu falo por mim, nunca destratei uma pessoa, nunca... Embora eu entenda que esse comportamento seja condenado pelas Escrituras. Então, na Bíblia Sagrada, isso está textualmente vinculado a uma perícope que fala sobre salvação. Eu não estou falando, mas naquela época, porque os gregos, porque não sei o quê. Tudo bem, eu entendo que o texto se acomoda dentro da cultura, língua e tempo em que foi escrita, porém, o texto no qual essa perícope está colocado, ele está falando sobre salvação eterna, sobre ir ou não para o céu, entende? Então, isso é difícil. Se ir ou não para o céu e a graça alcançou, então, se a graça alcançou, ele está salvo pela graça. Então, vamos lá. Isso aonde a Bíblia diz naquele texto lá que a graça alcançou, pastor? Essas pessoas. Então, é uma interpretação sua, entende? Vamos dar um passo atrás. Existem, basicamente, 6 textos na Bíblia que falam sobre a homossexualidade. Na minha opinião, esses textos estão vinculados a relações de poder e a paganismo cultico, prostituição cultica. A mim, quando Paulo fala em Romanos, ele está ali falando de comportamento de prostitutas culticas. Capítulo 2 de Romanos. Enfim, por que nós estamos discutindo homossexualidade e a gente não está discutindo dinheiro? Então, calma aí. Peraí. Por que nós estamos discutindo homossexualidade e nós não estamos discutindo glutonaria, obesidade? Mas aqui na Musical FM tem programa para discutir todos esses temas, viu? A gente discute, mas não dá para discutir tudo na mesma hora. Não pode ser na mesma edição. Não dá para discutir tudo na mesma hora. Mas, por exemplo, pastor, essa abordagem o que eu digo é o seguinte, a necessidade de discutir o texto sobre homossexualidade
redunda numa questão só. É que a nossa sexualidade, a nossa pulsão sexual, conforme Freud dizia, ela é determinante das nossas relações de poder. E enquanto uma igreja mantiver esse discurso, ela tem um controle total sobre as pessoas. Por quê? Porque quem tem controle sobre a sexualidade controla tudo. Na perspectiva de Freud, né? Na minha. Na sua. Então vamos lá. Primeiro, eu acredito que a pulsão sexual é primeiro, determinante. existem mais textos falando sobre a proibição da conduta homossexual do que sobre ceia na Bíblia. Não, mas aí Agora, é o que eu falei, não vamos discutir guerra de versículos. Não é uma questão de proporcionalidade, então, né? O senhor disse que não ia discutir Não, guerra só de tô versículos, querendo mas o dizer- senhor que trouxe o número de versículos. Não, o que eu tô entende? dizendo- Então, o não, número de o que eu versículos quero dizer em é si que não nós- é para nós, não pode nós ser para nós. elegemos, Então, nós é que o número elegemos. de versículos para nós não é para nós um argumento, na minha opinião, com todo respeito, porque o texto do Sermão da Montanha tem menos do que o texto do... E eles são poucos, mas são claros, né? Exatamente. E esses textos Então, são poucos, mas são claros. o texto claro do Novo Testamento, alinhado com a salvação, em minha opinião, é indefensável. Se o senhor entende que a Bíblia, que a fala de Jesus, então essa ideia... O que está em jogo aqui... A ideia teológica, se eu concluir, a ideia teológica de que tem que ter 3 textos para aquilo, eu sei que o senhor não disse isso, mas não é bíblica essa ideia. Não. Essa ideia é uma construção humana. Agora, um texto só já estava bom. Já valida Se essa... ele está alocado num documento bíblico, e aquele documento bíblico está falando de eternidade, um texto já está E a bom. misoginia do Antigo Testamento? Então, mas a desvalidação da mulher. De verdade, a gente pode Você tratar pode usar? esse assunto. Não, a gente pode tratar esse assunto, mas não é esse tema que nós estamos Não, tratando. mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que se não é esse tema, por que é que se é rigoroso em um só texto? Porque esse um só texto que eu estou usando E é a do Novo gente Testamento e falando a de gente- salvação. e E a o texto gente que o senhor está falando modo não é. geral, e a gente é, modo geral, leniente com outros textos que são mais incisivos ainda, e a gente fala, não, isso aqui a gente tem que interpretar. Não, isso aqui a gente É tem porque que assim, levar o senhor em conta. está usando como... Isso aqui a gente Eu tem... entendo seu argumento, mas o senhor está usando um texto que não é incisivo do jeito que o senhor está falando que é. Opa, Então, apedrejar Então, mas adolescentes lá- em praça então, pública calma aí. porque foram desobedientes ao pai, está lá em Levítico. Então, calma aí. De verdade, a gente pode uma hora tratar esse assunto sem problema, mas eles Apedrejar não são... um adolescente que foi desobediente aos pais eles não em praça são. pública está na Bíblia. Então, mas eles não são. O senhor aí é relativizar. Então, o senhor Não, tá não pegando estou um texto. relativizando, não. O senhor está pegando um texto que não é o tema do assunto. Não, eu só estou dizendo e que... trazendo porque como se... Mas se assim, a o gente senhor usar está essa diante... regra Então, e pastor, essa é que, assim, régua, o nós temos que fato usar é em que o senhor está todos. diante de um texto bíblico alocado numa perícope que fala de salvação. E salvação é pela graça, e você está atrelando salvação a uma identidade. Não, quem está atrelando salvação à identidade é o texto. Agora, Não, o bom, texto diz meus assim, ó, queridos, não, meus não, queridos. Essas pessoas A salvação não... é pela graça, Vamos não ler o vem de texto. vós, Não, e quem verdade, salva é Jesus. Verdade, verdade. Mas o texto... Agora eu quero aproveitar, nós estamos Então, partindo peraí. para o segundo É que o fim do texto nosso termina dizendo programa. que não são dignos do reino de Deus. Aham. Entende? Então eu entendo aqui como salvação. Quem Nós, não é digno do nós estamos Deus não é partindo salvo. aqui para o segundo encerramento do nosso programa agora no Segunda- YouTube, nas redes Agora sociais, pra tá valer. bom? Agora é pra valer. Agora vai terminar e não vai ter só se for no segundo café tempo. ou no churrasco, Não, no não. churras depois do Filho Pródigo, a gente vai fazer aí para continuar conversando. 3 minutos para cada um dos pastores apresentar suas considerações finais sobre o tema e falar especificamente com aquele que está nos assistindo, com a pessoa que está nos assistindo, que tem de verdade, não que veio pronta para o debate, né, com suas opiniões, mas a pessoa que está de verdade com Pensando sobre questões relacionadas sobre esse assunto, com perguntas e mais do que perguntas, especialmente aqueles que estão em crise, talvez pessoal, ou dentro da família, dentro do ciclo de amizades, em relação a esse tema. Gostaria que vocês apresentassem, começando pelo Gondim e depois, em seguida, Pastor César. Gondim, pode falar. A minha fala é primeiro para 3 minutos, tá? para as famílias, eu vou usar até menos, para as famílias que têm pessoas homossexuais. Não exclua,
não jogue fora de casa, não faça com que o seu filho se sinta como os leprosos se sentiam num tempo antigo, que precisavam gritar em praça que eram leprosos para as pessoas se afastarem. Não faça isso, porque é totalmente errado e contraproducente. E a outra fala que eu tenho é para pessoas homossexuais. Você é amada, você é amado de Deus. Você é querido, você é querida de Deus, como você é. E eu tenho uma frase minha, do meu coração. É que Deus ama o pecador e respeita a intimidade de cada um de nós. O que acontece com a sua vida sexual deve ser conduzido da mesma maneira que eu conduzo a minha vida heterossexual. Com respeito, com valorização do outro, sem mentiras, sem engano, sem promiscuidade, sem leviandade. É assim que eu uso essa regra para mim. E eu quero que você use para você. Porque esse é o mandamento bíblico. Que nós nos comportemos como filhos e filhas de Deus, íntegros e verdadeiros. Como luzeiros, como Paulo diz, em meio a um mundo caído, em meio a um mundo pecaminoso. Então, se sinta amado, se sinta amada. Você que ama Jesus, eu tenho o maior respeito pelos homossexuais que amam Jesus e insistem em frequentar a igreja. Para mim, eles têm mais fé do que eu. Porque se eu fosse excluído e fosse discriminado e fosse olhado de soslaio, como muitas pessoas são, nas igrejas evangélicas, eu jamais colocaria meus pés lá. Eu jamais pertenceria. E o simples fato de você querer frequentar uma igreja, isso mostra muito para mim o tanto que você quer amar a Deus, quer servir a Deus e quer ser do Senhor. E você é muito bem-vindo no coração de Deus, e Deus ama e respeita a sua identidade e a sua intimidade. Onde é que os ouvintes podem encontrá-lo nas redes sociais? Olha, eu tenho um Instagram, Ricardo Gondim, que eu escrevo e eventualmente dou uma fala pequena, mas eu mais escrevo do que dou fala e escrevo. Meu Instagram é Ricardo Gondim, tudo junto, com M de Maria no fim. Uhum. E nós temos um YouTube no canal da Bethesda, Igreja Bethesda de São Paulo, que estão ali as minhas pregações. Aí. E aí, se você tem algum tipo de reserva com respeito a mim, me ouça e veja se faz sentido o que eu prego. Quem quiser acompanhar o pastor nas redes sociais é muito bem-vindo, e quem quiser tirar dúvidas diretamente com ele, se alguém chamar no direct, você consegue responder? Consigo. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigado, pastor Gondim, obrigado. E pastor César, suas considerações finais. Eu entendo que começar igual o pastor Ricardo falou, pessoas que têm filhos, parentes, amigos homossexuais, obviamente não maltrate, não é cristão maltratar uma pessoa por conta da sua opção sexual, por não, conta opção de qualquer... não é opção. É que pra mim né? Assim, mas vamos ouvir as considerações finais. Não é uma guerra de terminologias aqui. Mas não é cristão você atacar uma pessoa que age, pelo menos da forma normativa que você não entende ser correta. Né? Não é, Jesus Cristo não ensinou isso a ninguém, nem mesmo os apóstolos, ninguém. Né? Agora, o amor de Deus não é um amor que concorda com tudo, porque senão ninguém precisava se converter. Se o fato de Deus amar significa que Deus concorda com tudo, então você não precisa se converter. Já está resolvido. É universalismo, então, o tom. Mas não. A graça de Deus, ela também é didática, a graça de Deus é pedagógica, a graça de Deus apresenta Deus para a pessoa através das Escrituras. O que nós temos é a revelação bíblica. E a revelação bíblica
é o que Deus... cada um, eu sei que é fonte para muitas interpretações diferentes e tudo mais, mas leia o texto bíblico. Leia o que a Bíblia diz a esse respeito. Eu apresentei aqui um texto, a gente ficou mais teologando do que considerando exatamente o texto, mas a Bíblia não concorda, na Bíblia não há possibilidade da pessoa manter esse padrão de conduta sexual ou de caráter sexual. Não estou falando do caráter da pessoa, mas dessa opção, estou chamando aqui de opção. E a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. Infelizmente. Eu gostaria que fosse assim? Não. Mas para os bêbados, para os maldizentes, para os ladrões, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. E eu entendo que esse texto, a forma como ele está colocado lá, ele está para além de culturas. Ele está falando do céu, entende? Então, há esperança em Jesus Cristo para todos os pecadores, pessoas. Todos nós somos pecadores. E vemos em Jesus a possibilidade de sermos novas criaturas. A possibilidade de sermos novas criaturas. E é nessa possibilidade de sermos novas criaturas que nós pregamos o Evangelho. Deus, ele ama o pecador sem concordar de verdade. Porque se ele concorda com tudo que o pecador faz, então não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de batismo, não precisa de igreja, não precisa de ceia, não precisa de nada. Entende? Então, a gente não pode confundir o amor e o respeito que nós temos que ter pelas pessoas com a concordância com as pessoas. E na Bíblia é muito clara essa questão. Mas eu respeito, super respeito, a opinião do pastor Ricardo, de mais pessoas que pensam diferente. É uma questão que a mim não me parece claro nas Escrituras essa permissão. Porque temos textos claríssimos, né, muito claros ali, caminhando contra essa possibilidade. É o que eu tenho a dizer sobre isso, mas há transformação na pessoa de Jesus. Se você pegar qualquer aplicativo, coloca lá, testemunho de transformação, você vai achar quilos e quilos e quilos e quilos, muitos, de pessoas que começaram quando crianças. Tem uma aluna, deve estar ouvindo a gente agora, ela foi casada com outras mulheres, teve relacionamentos duradouros, não sei se 1, 2 casamentos e tal, e é nova convertida agora. Nova convertida, está 1 ano ou 2 servindo a Jesus, uma bênção. Então, e desde criança, assim, tem Deus. Então, eu acho que o pastor Ricardo também conhece testemunhos assim, todos nós conhecemos. Então, isso também pode acontecer com você, enfim, é o que eu penso dentro do texto bíblico, e vai o meu carinho, o meu respeito a todos vocês. Obrigado, pastor César. Apesar de ser o queridíssimo da rádio, todos já conhecem suas redes sociais, mas vale relembrar César aí. Cavalcante. Só colocar meu nome começa com S para confundir o inimigo. Pro desespero geral da galera. Erro de cartório, mas é César Cavalcante, você me acha em qualquer rede. Tá bom. Então, para encerrar, a gente vai ver o resultado da enquete, né? Se a igreja inclusiva é ou não bíblica. A gente tem, o Rafael consegue colocar o resultado pra gente aí? 9% diz que sim, que a igreja inclusiva é bíblica, mas 91% dos nossos ouvintes e assistentes aí dizem que não, que uma igreja não pode ser inclusiva e bíblica ao mesmo tempo. Mais uma vez, muito obrigado aos dois convidados e à iniciativa maravilhosa da Rádio Musical FM de colocar os seus ouvintes em contato com uma discussão que é tão importante, relevante, tão pertinente no nosso tempo, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo programa Biblicamente.